Meus caros amigos, minhas caras amigas, internautas, leitores da Gazeta do Paraná, internautas do nosso site, o Ponto G. Inicialmente eu quero fazer um agradecimento. O volume de acessos aos nossos veículos online, esse Gcast aqui, o nosso Ponto G e a Gazeta do Paraná online, tem sido fantástico. O retorno que nos é dado pelos internautas do Brasil inteiro, do mundo afora. Agora mesmo acabamos de receber uma mensagem da Argentina, de um internauta que nos acompanha e que inclusive nos mandou sugestões. Eu quero agradecer a todo esse volume de acessos que nós estamos tendo. E sem sombra de dúvidas, minhas amigas, meus amigos, isso decorre do jornalismo que a Gazeta do Paraná e os seus veículos, esse Gcast, o Ponto G, a Gazeta do Paraná online, levam para vocês. Um jornalismo sério, honesto, imparcial e corajoso. Essa é a verdade. A Gazeta do Paraná, ao longo desses quase 34 anos, esse mês vamos completar 34 anos, destacou-se no estado todo pela forma com que ela leva a notícia aos nossos leitores, aos nossos internautas. Com seriedade absoluta. Nós entendemos que se é notícia, se comprovarmos que a notícia é verdadeira, nós temos a obrigação, o dever de levar aos nossos internautas, aos nossos leitores. E cada um de vocês que forme a sua opinião. A nossa contribuição é levar a notícia a vocês, para que vocês possam formar a sua opinião. Mas eu quero também, ao mesmo tempo em que agradeço a vocês, fazer aqui uma menção ao governador Ratinho Júnior e um agradecimento. Todos vocês que acompanham a Gazeta do Paraná, esse podcast, o Gcast da Gazeta do Paraná, o nosso Ponto G, que é o nosso site, são testemunhas de que, de muito tempo, eu venho cobrando aqui que precisava haver uma redução na alíquota do IPVA, porque se cobra-se pedágio no Paraná, é preciso que se reduza a alíquota do IPVA. Essa redução tem que ser correspondente à totalidade do pedágio que é cobrado pela malha viária do Paraná. E o governador Ratinho Júnior foi sensível. Enviou uma mensagem à Assembleia pedindo a redução da alíquota de 3,5% para 1,9%. E a Assembleia, que agora vive novos tempos, a Assembleia que realmente assume a condição de poder na defesa do interesse da população paranaense, a partir do momento que o deputado Alexandre Cury assumiu a presidência, a Assembleia rapidamente discutiu, votou e aprovou a mensagem do governador. E aqui cabe também uma homenagem, um agradecimento ao deputado Alexandre Cury, que fez com que a matéria fosse discutida e votada em regime de urgência. Ao contrário do que antigamente acontecia, não é? Chegava uma mensagem na Assembleia e a coisa ficava. Enquanto não aparecesse alguém que tivesse interesse na mensagem para negociar, não tramitava. E o interesse da população, bom, esse fica para lá, naquela administração anterior da Assembleia. Agora, não. Vejam que agora a presidência da Assembleia se posiciona sempre com rapidez, com urgência. Porque o Alexandre Cury sempre fala:
O interesse da população do Paraná é que está em jogo dentro do Poder Legislativo. A defesa do interesse da população do Paraná. Parabéns ao Alexandre. Assim como também quero parabenizar o Alexandre, porque tão logo começou-se a denunciar, e eu fiz uma denúncia aqui, candente a verdade, com relação àquela tentativa, aquele absurdo de acabarem com as escolas da APAE. O Alexandre Cury foi o primeiro político no Paraná a se solidarizar com as APAES, a defender a manutenção das APAES e a criticar aquele decreto absurdo do governo federal querendo acabar com as APAES. Mas não é só o Alexandre. O Alexandre, como presidente da Assembleia, posicionou-se em primeiro lugar no Estado. Foi o primeiro político no Estado que se posicionou a favor das APAES. Mas também o professor Lemos teve uma posição clara. Ligou para a nossa reportagem aqui e diz: olha, eu sou contra esse decreto. Estou trabalhando para que esse decreto seja revogado. Muito bem, professor. Meus parabéns. O professor Lemos é um deputado, independente do partido que ele esteja, que merece atenção e merece o voto dos paranaenses, porque atua, trabalha, está atento à defesa dos interesses do Estado, do Paraná e do seu povo. Mas também a deputada Francisquini posicionou-se imediatamente contra aquela barbaridade daquele decreto que pretendia acabar com as APAES. Imaginem. Isso é um translocado lá em Brasília que inventou essa história. Quer aparecer, meu camarada? Não é às custas das APAES, não é às custas das pessoas, das crianças com deficiência que precisam das escolas das APAES. Pendura uma melancia no pescoço lá em Brasília. Agora não me venha mais com essa história de, por decreto, acabar com essas escolas maravilhosas que são as escolas da APAE. Pois bem, deputada Francisquini, meus parabéns. Deputada Mabel Canto, meus parabéns. Deputado Lemos, meus parabéns. Alexandre Cury, presidente da Assembleia, meus parabéns. Teve uma posição assim absolutamente límpida, clara, objetiva na defesa das escolas das APAES. E o governador Ratinho também posicionou-se, já dizendo logo que no Estado não vai se fechar nenhuma escola de APAE. Muito bem, governador, é isso mesmo. É isso que a população do Estado espera de você, como governador, como dirigente máximo do Estado. Aqui entre nós, seria o fim do mundo, não é? Seria um negócio assim, inexplicável. Fechar as escolas das APAES porque um picareta lá em Brasília resolveu aparecer. Não, agora vamos fechar isso aí. O que você quer? Quer relegar as crianças, as pessoas com deficiência a serem transferidas para escolas regulares, onde não há professores, onde não há pessoas capacitadas para esse tipo de ensino? As escolas sequer estão adaptadas, repito aqui também agora na questão das escolas, para receber crianças, adultos, portadores de deficiência. Aí o cretino lá em Brasília, não, vamos acabar com as APAES, baixa um decreto aí, vamos acabar com essas APAES. Por quê? Afinal, o que está acontecendo? Mas parece que a reação foi tão grande no país. Eu contei para vocês, dias atrás, que aqui no Paraná, em 2 dias, conseguiu-se 170 e tantas mil assinaturas no abaixo-assinado pedindo a revogação do decreto. Pois bem, meus parabéns então. E também ao governador. Ao governador que, aliás, eu quero repetir aqui o que tenho dito. Faz um bom governo no Estado. Faz um bom governo. O Ratinho faz um bom governo. Pelo menos até agora, ele está fazendo um bom governo. Mas também, aqui entre nós, né, governador, você há de reconhecer isso.
Governar um estado como o Paraná é fácil. Com uma economia pujante como essa, com um cooperativismo que faz inveja no mundo inteiro, e disso decorre uma produção agropecuária imensa, de qualidade, produtos de qualidade, animais de qualidade. E, ao mesmo tempo, um parque industrial disseminado pelo estado todo também, que faz inveja. Faz inveja principalmente porque as nossas indústrias estão oferecendo ao consumidor brasileiro e pelo mundo afora uma produção de altíssima qualidade. O nosso parque industrial no Paraná é muito bom. Então veja, soma-se isso tudo. Um parque industrial com a tecnologia mais moderna. Uma produção agroindustrial norteada, acompanhada, protegida pelo sistema cooperativista. E o sistema de serviços permeado no meio de tudo isso e também demonstrando uma pujança enorme. Pois é. Daí eu repito, né, governador? Eu acho que você concorda com isso. Governar o Paraná não é difícil, não é fácil. E também é fácil quando o Tesouro do Estado não está endividado e existem recursos para investimentos. Acrescidos, é claro, pelos bilhões que devem ter entrado nos cofres públicos com a venda de patrimônio público. Não vou relacionar aqui. Poderia falar aqui da Copel, mas se eu for falar da Copel, nós vamos entrar no negativismo, não é? Porque aquela história de que não, vamos vender a Copel lá na Bolsa de São Paulo e terão centenas de interessados. Venderam essa afirmativa aí, faziam essa conversa. E daí, de repente, a Copel foi a leilão lá na Bolsa de São Paulo e só apareceu um pretendente. O tal do Tanuri, que sumiu, que está respondendo pelo Brasil afora demandas, ações, e sumiu. Mas vejam aqui. Ele fez um enorme, um boníssimo negócio. Comprou a Copel Telecom, que era a rede de fibra óticas implantada no estado todo pela Copel antes de vendê-la para o Tanuri, por 2,5 bilhões. A Copel investiu para implantar a fibra ótica no estado muito mais de 2,5 bilhões. E aí formataram a venda da Copel Telecom. Se for preciso, eu digo o nome dos formatadores e quem os indicou. Bom, aí vem o Tanuri e comprou a Copel Telecom, 2,5 bilhões. Pelo menos esse valor apareceu. Agora, ele colocou a Copel Telecom à venda por 2,4 bilhões, pretendendo perder 100 milhões. Por quê, Tanuri? Explica isso aí. Por quê? Desvalorizou a empresa? O negócio de fibra óticas deixou de ser um grande negócio? Não existem interessados e você precisa baixar o preço para poder vender? E por que você quer vender, Tanuri? Comprou o ano passado, comprou há pouco tempo atrás e já quer vender? O que é isso? Outra coisa, Tanuri, você precisa aparecer. Você tem que vir ao Paraná. Porque daí você foi na tal Bolsa de São Paulo e arrematou ações da Copel colocadas à venda pelo governo do Paraná e ninguém fala por quanto se arrematou essas ações. Quanto entrou nos cofres do Estado, que era o detentor das ações? Quanto entrou? Ninguém fala. Ó, governador, você precisa contar essa história, viu? Você precisa dar números. Não é pura e simplesmente dizer, não, vamos vender a Copel e terão centenas de interessados. Teve só um.
E o Tanuri de novo. Agora, você precisa contar, governador. Olha, o Tanuri comprou, estava sozinho, porque houve desistência da centena de pretendentes e pagou X. Até hoje ninguém falou, ninguém contou. Assim como também ninguém contou, governador, aonde está sendo aplicado o dinheiro da venda da Copel. É preciso contar, governador. Você faz um bom governo. Não se deixe enredar por essas armadilhas. Não é só o teu. Todos os governos sempre estão rodeados de picaretas, vigaristas, interesseiros. O teu tem lá. Tem uma meia dúzia. É só você olhar para o teu lado. Ó. Não precisa olhar para fora do Palácio Iguaçu. Olhe dentro do Palácio Iguaçu. Mas você faz um bom governo. Então é preciso que certas coisas sejam esclarecidas. Nós estamos na véspera de iniciar o ano eleitoral. E quando a campanha começar, governador, todas essas coisas virão à tona, irão aflorar. O ideal é que você faça agora. Diga à população do Paraná, olha, a Copel era de vocês. No meu governo, as ações do meu governo foram vendidas e renderam X para o Tesouro Público. E esse dinheiro está sendo aplicado nisso, naquilo, naquele outro. Governador, não entre nessas armadilhas. Assim como eu noto que você está entrando na armadilha do pedágio. Eu acompanho as tuas entrevistas, os teus pronunciamentos e vejo que você está enredado por esta quadrilha do pedágio. Você está dizendo coisas que não são verdadeiras, governador. Eu acho até que, se você não quiser assumir essa posição, caia fora. Mande esse teu papagaio de pirata, que é teu secretário aí, mande ele assumir e mentir pelo Estado afora. Porque ali na frente quem será desmentido é ele, não você, governador. Porque essa história do pedágio também vai causar atrapalho na campanha política do ano que vem. Vai causar. Não são só os contratos leoninos minutados lá em Brasília. Governador, você não tem nada a ver com isso. Deixa que a bronca estoure lá em Brasília. No Ministério dos Transportes, no DENIT, deixa que foram eles que fizeram. Deixa que as explicações eles venham a dar. Não você, governador. Essa questão dessas concessionárias arrecadarem 400 milhões de reais a mais em um ano de operação, muitas nem um ano, de não cumprirem cláusulas contratuais e por isso mesmo ter esse superávit de arrecadação, governador. Eu lhe digo, manda o papagaio de pirata teu aí, o secretário, manda ele assumir isso aí, porque vai dar confusão essa coisa. Fique fora, governador, tá? Continue tentando, continue dialogando, continue pretendendo ser candidato à presidência da República. Esta será uma grande oportunidade do Estado do Paraná ter um presidente da República. Você não precisa se meter nisso aí. Você não precisa entrar nessas armadilhas, governador. Fica fora. O pedágio é coisa de quadrilha. Faça uma análise dos contratos passados. É o mesmo grupo, é a mesma turma, é a mesma quadrilha. Mudaram lá os nomes. Saiu o pai, entrou o filho. O sogro. A sogra. Você sabe, governador, você sabe. Então fique fora, porque essa história de pedágio, esses 30 anos que eles puseram uma vírgula lá em Brasília, com a possibilidade de prorrogarem por mais 30, quer dizer, para 60 anos, não vai ser como os primeiros 23 da quadrilha lá, não. Isso vai dar bronca. E vai ter responsabilização, governador. Pode saber.
a economia do Estado, os nossos produtores, os nossos transportadores, sejam eles caminhoneiros ou sejam empregados de transportadoras, não ficarão quietos. Não ficarão quietos. E o ano que vem é um ano próprio para isso. Governador, é uma vergonha a tarifa que se cobra. Isso é extorsão, é roubo. E não vem me defender essa história de que não baixou a tarifa, baixou coisa nenhuma. Vamos fazer a conta? Baixou nada. Imagina aí, R$23. Estou citando uma só, né? De tarifa de pedágio. R$23 em cada praça de pedágio. Ah, tem uma lá que é 8 ou 9, é assim. Só que essa de 8 ou 9 tem 2, 3 a cada 50 quilômetros. Não é a cada 80, 100 quilômetros. Não, a cada 50 quilômetros. Isso é como aquela historinha lá do Rio Grande do Sul, daquele outro governador lá do Rio Grande do Sul, né, que inventou uma história. Ele quer cobrar pedágio a cada 20 quilômetros. Mas que diabo? Essa quadrilha continua dominando o governo, os governantes. Não é possível. Então, governador, eu lhe digo uma coisa. Eu reconheço que você faz um bom governo. Até o presente momento. Saia fora dessas armadilhas. Não deixe eles te enredarem. E quando eu falo eles, não é só o povo do pedágio, não. Deputados, secretários. Você está caindo numa armadilha. E para finalizar, meus amigos, minhas amigas, eu quero continuar me dirigindo ao governador. A Gazeta do Paraná está enviando para todos os 399 prefeitos do estado uma mensagem com um questionário. Queremos saber a opinião do prefeito sobre o seu município, como é que está esse primeiro ano de gestão, qual o apoio que o estado está dando, quais os programas, convênios que foram firmados, que estão para ser firmados. Enfim, queremos ouvir dos prefeitos quais os benefícios que já nesse primeiro ano começam a aparecer em proveito da população. E eu peço a todos os prefeitos, por favor, nos respondam. É um questionário importante, porque nós vamos fazer um diagnóstico do estado partindo dos municípios. É daí que nós temos que partir. Não é daquela conversa lá de governo do estado, tá bom, tá isso, tá aquilo, tá maravilhoso. Não. Os municípios é que irão dizer, os prefeitos, vocês prefeitos, é que irão dizer. Os vereadores, porque nós, em seguida, iremos mandar também um questionário para os vereadores. Por favor, respondam. Eu peço a vocês, prefeitos, esse questionário da Gazeta do Paraná será de suma importância e muito interessante para o Estado. Mas, acabei de dizer, governador, olha aí para dentro do palácio, não precisa olhar para fora do palácio, não, ali dentro. Você está caindo numa armadilha. Numa armadilha, governador, feita, proposta por alguns secretários teus, não são todos não. Você tem bons secretários também. Mas você tem os malandros aí que eu vou te dizer uma coisa, são professor de malandragem. Sabe o que eles estão fazendo? Eles se acompliciaram com um colega secretário também, e esse colega, um picaretinho aí, se intitula candidato a governador, dizendo que conta com o teu apoio, governador. Até agora, você não declarou apoio a ninguém, o que é correto. Você deu uma entrevista para nós, para a Gazeta do Paraná, uma semana atrás, e disse, não tem o candidato ainda, não é a hora. Exatamente, não é a hora, governador. Até porque eticamente, moralmente não é a hora, mas também legalmente não é a hora, porque a Justiça Eleitoral está de olho nisso aí. O Ministério Público Eleitoral está de olho nisso, nessa tal pré-campanha. Mas aí, governador, eles armaram uma armadilha. Então o que eles estão fazendo?
usando o orçamento das suas secretarias para fazerem promessas a prefeitos. Não, olha aqui, ó, tem dinheiro. Vê o que você precisa, vamos fazer um convênio, vamos fazer um contrato, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Graças a Deus, são só 3 ou 4. Tá. E desses 3 ou 4, todos eles envolvidos em denúncias, em problemas com a administração. Ministério Público, o GAECO, de olho neles, viu, governador? Eles podem não ter contado, de olho neles. E eles saem por aí. E daí vão num prefeito e dizem para o prefeito, olha, prefeito, tá aqui, ó. Tem um que diz que tem 1 bilhão para distribuir para os municípios. 1 bilhão de dinheiro público para fazer campanha. Isso é crime. Isso é crime. E o prefeito que entrar nessa também vai ser enquadrado. É crime. Tem 1 bilhão. Aí o prefeito, não, precisa, claro. Não, vamos ver o que precisa. Entre outras coisas, o candidato do governador é o meu colega aqui, fulano e tal. Você precisa apoiá-lo. Senhores promotores eleitorais, acompanhem isso. Acompanhem isso. Estão fazendo campanha eleitoral, pré-campanha eleitoral, a revelia da lei eleitoral com recursos públicos. 3, 4 secretários que armaram essa arapuca, essa armadilha para o governador. Nós estamos dizendo para os prefeitos, colocamos isso aí também aos prefeitos, perguntando a eles se isso não é uma traição ao governador, que eticamente tem se comportado muito bem. Disse para nós, para a Gazeta do Paraná, não tem o candidato. O candidato será escolhido na hora em que a lei eleitoral permitir, lá no ano que vem, em abril do ano que vem. Então, governador, quero chamar aqui essa questão para que você tome conhecimento e mande investigar. Se você quiser o nome desses teus secretários picaretas, entre em contato conosco, nós vamos te dar o nome. Porque daqui a pouco nós vamos dar o nome deles para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público Eleitoral e também para os leitores e internautas da Gazeta do Paraná. Não é possível isso. É inadmissível uma coisa dessas. Dinheiro público, cargo público, sendo usado para pressionar prefeito, para apoiar o candidato picareta deles, o que se diz candidato, nem candidato ainda é, a governador, com o agravante de que eles falam para o prefeito que esse sujeito é o candidato teu governador. Isso precisa ser esclarecido. Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas. Fiquem com Deus.